Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Santa Cruz, que deve sim ter um encaminhamento de vários patrocinadores, né, nessas próximas semanas, de olho justamente numa Série D. Então, eu já vou falar aqui sobre alguns times que estavam numa situação parecida com o Santa Cruz, não diria que uma Série D, mas vamos colocar Série C, Série B, e que acabaram se reestruturando e que vamos trazer assim, patrocinar alguns outros clubes nesse cenário. Acho que pode ter tido sim alguma conversa ou algo nesse sentido. Lembrando, não quer dizer que essas empresas em si vão chegar no Santa Cruz, mas agora com o clube empresa vai valorizar bastante a marca, e a chegada de novos patrocinadores acho que é muito mais, né, uma consequência mais do que natural e bem provável que aconteça, que eu vou trazer aqui também sobre os atuais parceiros do Santa Cruz, como por exemplo a Bet da Sorte e algumas outras empresas, né, que já foram especuladas recentemente. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carton Foot, que nós postamos em média 4, 5 vídeos na semana do Santa Cruz para vocês. Então, para você não perder nada, já se inscreve, ativa também aqui as notificações, conto com a ajuda de cada um de vocês, beleza? Lembrando que chegando aqui em 70 mil, vamos ter um sorteio de uma camisa oficial do Santa Cruz. Para você concorrer a sua, se inscreve aqui embaixo. Se você quiser comprar a sua também, tem várias opções aqui na Foot Fanatics, camisa dessa atual temporada. O link vai estar aqui embaixo, você vem e pesquisa, né? Vai sair aqui no site. Tudo que você comprar pelo link você tem desconto. Você vem aqui e pesquisa, né? Santa Cruz, e vai ter diversas opções para vocês, beleza? Bora começar falando sobre os acordos dessa atual temporada. Então tá aqui, ó. Santa Cruz anuncia acordo, né, com o novo patrocinador master para 2025. Ainda no final do ano passado já foi confirmada então a Bet da Sorte como patrocinador master para a sequência da temporada. O próprio Bruno Rodrigues enfatizou bastante, né, os patrocínios que o Santa Cruz teve na temporada passada, que foram fundamentais para pagar as contas, vamos colocar assim, até porque o clube estava numa situação muito mais complicada do ponto de vista financeiro e técnico também, né, porque não tinha a Série D para disputar. E aí então para esse ano teve, né, algumas permanências e novos acordos, como por exemplo aí da Bet da Sorte, que lembrando ainda não teve o seu valor divulgado, tá? Mas eu lembro que no ano passado se falava que um valor próximo de 100, 150 mil por mês, né, seria um valor bom. Não sei se hoje é um valor maior do que isso, mas vamos colocar 1,5 milhão, 2 milhões, o que na minha opinião ainda seria muito baixo para um patrocínio master do Santa Cruz. Óbvio que eu não sei, né, o valor exato, mas eu acho que o Santa Cruz não deveria cobrar um preço tão baixo, e sim pela sua torcida, pelo tamanho. É claro, não vai ter os jogos transmitidos em rede nacional, no Premier, não. A Série D, infelizmente, é carente dessa visibilidade. Então, se um time da Série B receberia 7, 8 milhões, acho que o Santa Cruz dá para pensar em metade disso, 3 milhões, 3 milhões e meio, sendo bem pé no chão, porque o tamanho da torcida, o engajamento nas redes sociais, o estádio lotado sempre, eu acho que isso, sem dúvidas, né, deveria ser levado em consideração. Tem até, inclusive, uma matéria falando, né, sobre os materiais esportivos dessa atual temporada, inclusive a camisa, né, de 2025 da Volt. Mas olha aqui, ó, o que tinha falado então no início desse ano. Santa Cruz não vai renovar com fornecedora de material esportivo e avalia, né, outra opção, como por exemplo a capa era uma das alternativas em relação à Volt, né, que lembrando ainda segue para essa temporada, mas tinha as especulações de que não poderia seguir. É claro, é diferente, né, um patrocínio com uma marca que faz os uniformes. Mas aqui tem um ponto, porque a Volt já está há alguns anos no Santa Cruz e vale lembrar aqui, ó, desde junho de 2021. Então tá aqui, ó, caso ocorra a SAF, né, tudo mais, tem que pagar alguns milhões pelo rompimento, né? Então seria R$1 milhão e mais ainda alguns outros uniformes que já estavam aprovados, chegaria a 2 milhões para ter essa rescisão. Por isso ainda não teve, mas vale lembrar que pelo que a matéria aqui do Globo Esporte diz, o contrato com a Volt se encerra nessa atual temporada, então não ficarem surpresos, né? Tem um retorno da capa, por exemplo, que já teve algumas camisas bem históricas, né, do que no futebol brasileiro, do próprio Santa Cruz inclusive, e aí a Volt poderia deixar de ser a fornecedora, que vamos combinar, não tem nada que reclamar em relação aos uniformes, muito bonito nos últimos anos, mas tem essa outra questão do quanto que recebe, porque algumas empresas dão um valor fixo baixo por ano para o Santa Cruz, mais um percentual de 20% das vendas, 30%, vai depender bastante. Eu particularmente acho os acordos em todos os times aqui no Brasil com as fornecedoras bem ruins mesmo. Acho que tirando o Corinthians e o Flamengo, que até que são justos, os outros eu acho que não faz o menor sentido, sabe? Acho que é a empresa que deveria pagar para você ser fornecedora, por exemplo, do Grêmio, do São Paulo, do Palmeiras, do Cruzeiro, enfim. E não o clube que recebe uma migalha muito pequena, 5 milhões por ano, por exemplo, e só 30, 20% da venda.
É claro, né, tem todo o trabalho de logística e tudo mais, mas eu acho que deveria ser um percentual maior para o clube e uma boa compensação financeira, até porque não é só, tá dando os uniformes de graça, é caro, custa bastante, mas quanto que não vale, né? O Corinthians jogando todo jogo ali com Nike aqui no peito, por exemplo, Palmeiras Puma, isso querendo ou não, o Cruzeiro, né, Adidas, o Internacional, São Paulo, é uma propaganda, né, para os produtos deles, então eu acho alguns acordos aqui bem ruins. Se fosse para a Adidas, por exemplo, colocar aqui no São Paulo, né, escrito o nome, São Paulo iria cobrar só 6 milhões de reais, então não faz sentido. Acho que é um potencial que, na minha opinião, os clubes aqui no Brasil têm que explorar bem mais, tá? Então eu quero falar aqui sobre uma possibilidade, que seria a Fatal Model, por exemplo. Eu não estou lembrado agora, gente, se já teve um acordo ou não com o Santa Cruz no passado, tá? Eu vou até pesquisar aqui junto com vocês, porque eu acho uma empresa que, pior que não teve em 2021, 2022. Uma empresa que já fechou alguns acordos em clubes que estavam numa situação mais ruim, vamos colocar assim, o Vitória em 2022, 2023, quando estava ali na Série C, depois subiu para a Série B e agora está muito bem na Série A. O Fatal Model estava, né, presente. O Paysandu também na época de Série C estava presente. Eu não lembro se o Remo agora tinha esse patrocínio ou não, mas o Paysandu e o Vitória, né, que se reergueram recentemente, tinham esses acordos com a Fatal Model, que patrocina alguns clubes no Brasil. Se não estiver enganado, são 8 ou 9 clubes até aqui. Na Série A apenas o Vitória nesse momento. E aí é uma empresa que faz esses movimentos. Tem outra também, que eu acabei não deixando nenhuma matéria aqui nesse vídeo, que é a Bet Nacional. A Bet Nacional, tipo, se eu não estiver enganado agora, eles não patrocinam nenhum clube gigante na Série A, pelo menos até ano passado, e nem na Série B. A Série B, né, o Paysandu subiu, mas aí antes, por exemplo, o Vitória só na Série C, então na Série B já era outro. Eu acho engraçado isso, né? Eles ficam um tempo, depois troca, e só com clubes menores, mas com uma torcida grande. Essa que é a questão. Torcida é grande. Então, Fatal Model, a Betfair, a Bet Nacional não tem como, né, gente? Porque já tem aí da Bet da sorte. Mas a Viva Real, por exemplo, que é uma empresa de, ao invés de bet, né, seria de captação, né, e tudo mais, eu esqueci agora ao certo, elas não são concorrentes. Então, tem muitos times que tem uma Bet e a Viva Real, Viva Sorte e tudo mais. Então, pode ser uma alternativa também. Essas duas, né, que eu acabei lembrando aqui no decorrer do nosso vídeo. Antes, eu quero destacar aqui a Betfair e várias opções de jogos que vamos ter. Lembrando, jogos do Santa Cruz. No dia do jogo aparece aqui as cotações para vocês. Você pode ver aqui, futebol hoje, vão ter várias partidas bem interessantes. Por exemplo, o Atlético Mineiro e Manaus, eu acho o Atlético bem favorito nesse jogo. O Fluminense vencendo Caxias fora e o Vasco da Gama contra o Nova Iguaçu. Os três times vencendo, cotação de 2,56. Vamos colocar aqui, R$40 nesse jogo para voltar 102, baita cotação que você pode começar aqui embaixo pelo link na Betfair a partir de R$1. Lembrando, né, você precisa ter mais de 18 anos para começar e vai ter várias partidas também. Próxima semana esses jogos aqui são da ida, mas você pode apostar também nos jogos da volta. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Vamos falar aqui também sobre outra empresa, né, que teve essa especulação da BID, que teve essa especulação de patrocinar o Vitória. Lembrando, é uma empresa que está entrando aos poucos, né, no futebol, como por exemplo com patrocínios no Campeonato Paulista, nas placas de publicidades. Porém, em relação a clubes em específico, ela ainda não patrocina nenhum, pelo menos aqui no cenário de América do Sul. E eu acho difícil de ter um patrocínio, por exemplo, Master ou algo nesse sentido. Eu acho que para um médio e longo prazo, alguns clubes aqui no Brasil, ainda mais virando o SAF, eu não ficaria surpreso o Santa Cruz fazer isso. A BID patrocinar a camisa. Não sei se faria tanto sentido para a empresa. Agora, algumas ações pontuais nas redes sociais, com um engajamento gigante que a empresa tem, né? Que o Santa Cruz tem, acho que é uma possibilidade mais do que real. Lembrando que a empresa chegou a comunicar, né, falando que não tinha nenhuma conversa com o Vitória ou algo nesse sentido para um patrocínio. Lembrando que a Fatal Model, né, desses clubes que eu falei, além do CRB, também tinha esse patrocínio, né, do CSA, ASA e o Perendense, que foi então o anúncio dessa última semana, além de outros clubes, né, espalhados pelo Brasil. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, se seria uma boa ou não, desses acordos, né, com a Bet da Sorte. Quem sabe a Bet Nacional não ficaria surpreso se aparecesse aí nos próximos anos. A Viva Real também, Viva Sorte, eu acabei esquecendo o nome aqui agora. E a BID, eu acho que é uma possibilidade menos remota, mais remota possível, né? Então pode deixar sua opinião aqui embaixo. Os links que eu falei aqui estão embaixo na descrição. E várias outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal. Tudo aparecendo na tela final agora. Valeu, galera!